Bem, pessoal, concluindo nosso assunto de classificação de substantivos, vamos para as definições de concreto e abstrato em relação a substantivo. Primeiramente, é comum se aprender aí ao longo dos anos de escola que substantivo concreto é tudo aquilo que você pode tocar e pegar. E abstrato é aquilo que você não pode tocar. Na verdade, essa definição é um pouco simplória, não é bem assim. Vejamos, substantivo concreto nós entendemos como aquelas palavras que identificam, primeiro, seres, objetos, coisas de existência real. Então, seres de existência real, por exemplo, eu ponho aqui homem, mulher, mas uma pedra também é um substantivo concreto, algo que realmente você observa tem existência real. Uma árvore, essa é uma definição de existência real, é situação em que o substantivo concreto identifica. O outro lado da da definição de substantivo concreto é a identificação de seres que têm existência a partir de uma imagem do que é real. Por exemplo, a palavra fada. Ao pronunciar ou mesmo ler esta palavra, logo vem à mente de alguém a imagem de uma mulher, uma imagem feminina. Ainda que ninguém possa provar, eu vi uma fada ontem, porque fada não é um ser de existência real, mas é de uma existência a partir da imagem de uma mulher, que é um ser real. Então, nesse sentido, na definição de substantivo concreto, uma fada também é. Ou, outro exemplo que eu estou dando aqui, dragão. O dragão traz, o termo dragão traz à nossa mente a imagem de um ser fictício, mas você consegue ter a imagem de um dragão. Uma imagem desse ser que existe na ficção, na literatura. Então, para a teoria gramatical, esse ser de existência a partir de uma imagem fictícia é concreto. Mesmo o caso de elfos. Os elfos são seres que têm uma imagem construída na ficção. Seres mágicos, seres fantásticos. Então, para a definição de substantivo concreto, o elfo é, sim, um substantivo concreto. O mesmo caso de duendes. O duende, na teoria literária, na literatura, nas histórias, contos maravilhosos, ele é um ser pequeno, bem pequeno, que vive em matas, florestas. Então, pode-se entender a existência dele a partir de uma imagem do que é real. A partir do real, imagina-se aquele ser, mesmo que seja de ficção. Então, o substantivo, a teoria do substantivo concreto, envolve estes seres que podem existir a partir da imagem de algo ou de alguém real. O caso de anjo, por exemplo. Todos nós imaginamos um anjo como a imagem de uma pessoa. Embora ninguém viva esbarrando em anjo pela rua. Mas anjo é substantivo concreto. O caso, por exemplo, de uma bruxa. Bruxa, no sentido daquela velha, feia, que anda voando de vassoura pelos ares na literatura. Por que bruxa é entendido como substantivo concreto? Porque você faz a imagem de uma mulher velha, de aspecto horroroso, mas ainda assim a imagem de uma mulher. Então, é concreto por esse motivo. Sempre assim. Então, concreto. Resumindo,
seres de existência real, que são identificados pelo substantivo concreto, homem, mulher, boi, animal, árvore, uma situação, existência concreta. E existência a partir de uma imagem que aproxima naquilo que é real. Por exemplo, imaginar-se uma fada, que é a imagem de uma mulher, substantivo concreto também. Agora passemos para o abstrato. O substantivo abstrato envolve, vamos lá, na lista primeiro do que eu escrevi em cor preta. Fala de qualidade, de noções, de estado, ações, sentimentos, sensações. Então, tudo isso aqui são substantivos que identificam situações que só existem a partir de algo real, fato, algo que é de fato, que é verdadeiro. Então, vejamos assim, alguém pode ter bondade, uma pessoa pode ter bondade. A bondade é um substantivo abstrato, por quê? Porque a bondade só se concebe, só se entende a bondade a partir de uma pessoa. A bondade não existe sozinha por aí, andando na rua, ou sei lá, pendurada numa árvore. Não. A bondade é uma qualidade que alguém pode ter. Assim como a ruindade é uma falta de boa qualidade. E só existe a partir de uma pessoa. Uma pessoa tem bondade. Amor, por exemplo. O amor é um substantivo abstrato. Por quê? Ainda que você veja um casal ali aos beijos e abraços, existe amor ali, mas o amor só existe a partir daquelas pessoas. Depende das pessoas para ver. Então, é abstrato porque você não concebe. O amor tem 1,90 m de altura, tem 60 quilos de peso. Não se concebe isso. Mas a pessoa está lá, o homem, a mulher. Mas o amor é uma situação em que o sentimento está ali, mas não há forma para você determinar aquele sentimento. As noções de peso, por exemplo. Meu primo pesa 80 quilos. Então, o peso dele, o peso substantivo, é 80 quilos. Só que esse substantivo peso existe somente a partir do momento que você vai associar a uma pessoa que é gorda ou que é magra. E assim são os outros substantivos abstratos aqui. Doença. Você fotografa uma doença? Eu posso fotografar um tumor. O tumor é ali a consequência física que a doença desenvolveu. Mas não fotografamos a doença, e sim a consequência. Mas tem o vírus, tem a bactéria. O vírus é o substantivo concreto. É um ser minúsculo, mas é um ser de existência real. Mas a doença que o vírus provoca não é um substantivo concreto, ele é abstrato. A doença é a sensação que você tem de mal, de fraqueza. Isso é a doença. Não é o vírus em si. Ações, por exemplo. Viagem, luta, travessura. A travessura que a criança faz. O termo travessura é substantivo abstrato também. Mas eu vejo lá as travessuras, as roupas jogadas pelo chão, esparramadas, vejo os brinquedos jogados, uma travessura, a sujeira que ele faz, sim, mas isso não é o substantivo abstrato. Você vê, por exemplo, o barro, a terra que alguém jogou no meio da casa por causa de travessura, o barro é substantivo concreto, mas a atitude dele de fazer o ato errado, chamado travessura, você não tem imagem, não tem formato para aquilo. É abstrato, por quê? Travessura só vai existir a partir de um ser vivo, uma criança,
um animal, um cãozinho travesso. E assim é, certo? E sentimentos e sensações. Saudade. Quem vai fotografar a saudade? Ah, essa saudade está gorda, essa saudade está muito comprida. Não, a saudade existe em função de uma sensação, um sentimento que uma pessoa tem. Ela por si só não está por aí sendo vista, sendo identificada. Tanto que a saudade você percebe na expressão da pessoa, na manifestação quando ela fala, expressa que está com saudade. Por que isso? Porque é um substantivo abstrato que existe a partir de uma pessoa, a partir de um substantivo concreto. Certo? Então é por aí. A situação é essa, que define os nossos conceitos finais com substantivo concreto e abstrato. Também espero que tenha ajudado a definir melhor e aprimorar o conhecimento de cada um. Está certo?